os próprios rituais de cada jogador para se conectar com um determinado jogo. Essa impressão que se tem, e a gente lê e ouve isso, o Palmeiras entrou para jogar mais uma final e o Corinthians entrou para um treino contra o seu maior rival. Isso é a impressão que a gente tem do lado de fora assistindo o jogo. Não significa que os jogadores não querem. Então essa coisa de, ganhou... Nessa saída, André, desculpa, que você se referiu. Isso não... eu vou me manter discreto aqui. O Emiliano Dias tem que explicar isso. Tomara que ele seja questionado e que ele dê uma explicação satisfatória a respeito disso aí. Primeiro lance do Corinthians num derby, no qual, aos 20 minutos, estava 2-0 para o Palmeiras. E quem executa é o jogador internacional. Exatamente. Cultura europeia. Exato. Isso aí joga para jogar sal sobre a ferida, né? Isso. Muito bem. A conexão com o jogo, para mim, foi, assim, absolutamente desequilibrada na partida de hoje. E não se trata de querer mais ou menos. Se trata de saber se mobilizar para disputar uma partida como essa. O Corinthians acabou de ser campeão contra o Palmeiras, então a sensação da mochila nas costas está com o jogador do Palmeiras, então ele tem o algo mais, o jogador do Corinthians tem que ter o algo mais para enfrentar o Palmeiras, para enfrentar o São Paulo, para enfrentar os seus rivais. Ele não pode entrar em campo hoje para uma partida normal. Não é normal, especialmente na casa do adversário, onde se sabe que existe todo um estímulo da torcida presente para fazer com que o time da casa, o time mandante, coloque essa posição de mandante para todo mundo ver dentro do campo. A partida do Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque... na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária. Nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né? O Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar. E bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num Clássico. Já tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, quase também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida, um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, e dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas você dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso. Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. É isso, no futebol tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com não só com o que disse aqui o Kfouri, né? Com essa necessidade, essa premência de dar uma resposta diante do maior rival, mas também com uma reorganização da sua equipe, que foi possível desde então. Acho que até foi obrigatória desde então, porque o que se apresentou nos 2 jogos finais do Campeonato Estadual foi muito pouco por parte do Palmeiras. Futebol bem abaixo do que se esperava. E a partir do meio de semana do jogo com o Cerro, ele começa a fazer mexidas que fazem muito sentido. Então, acho que a libertação do menino Estevão é a grande notícia
né? Porque a gente falava muito, né, que ele ficava preso à ponta direita e a liberdade que ele ganha para se movimentar por outros setores do campo, sem, é claro, abandonar também o lado direito, eu acho que isso traz muito de bom. Por exemplo, a possibilidade do Felipe Anderson ocupar aquele espaço onde ele se sente à vontade e com isso contribuir mais também para a equipe. Essa liberdade também do Facundo, que se movimentou bastante no jogo de hoje. Eu acho que tudo isso soma. Só faltou para a torcida do Palmeiras o jogo ter sido no Allianz, né? Pois Na é. sua casa, porque ela não compareceu, ela não conseguiu encher o estádio em Barueri, mais uma vez. Tem alguma dificuldade lá, o estádio todo foi reformado e tal. Tá tudo bonito, mas a gente via ali, por exemplo, ali atrás do gol, né? Espaços que não estariam vazios, com certeza, se o jogo fosse no Allianz. Mas acho que é essa a questão. É uma noite para o torcedor do Palmeiras comemorar. Tá, essa altura, sábado, então. Opa, perfeito. Acaba num horário bom ainda, né? Exatamente, terminou mais cedo. Então é um dia para o torcedor do Palmeiras comemorar. E quanto ao Corinthians, a gente fala ao longo da história do futebol muito na curva da preparação física. Não, para o time chegar no auge em tal momento. Eu acho que do Corinthians não foi exatamente a preparação física, mas principalmente o foco. O foco do Corinthians esteve naquelas semanas em que ele decidia se conseguia classificação para a fase de grupos da Libertadores e decidia também o campeonato estadual. Perdeu a vaga na Libertadores, mas conseguiu o estadual. Tanto que, após o final do estadual, o Garro fala, vou parar. Sim. Não aguento porque estou no meu limite. O limite do Corinthians era ali. Ganhei o estadual, não deu para a Libertadores, uma pena, mas agora vamos reorganizar tudo, porque estava esticando a corda demais. E hoje a gente viu um time que, ao invés de esticar, deixou a corda muito frouxa. A corda hoje entrou muito abaixo do que poderia entrar para um derby. Um derby, gente. Então, aquela saída de jogo, concordo com o André, um negócio assim, muito doido, né? Muito louco. Mas aconteceu. Impressionantemente aconteceu. E precisa de explicações. Para terminar o que você perguntou, o torcedor do Palmeiras ainda teve a devolução da brincadeira, as cabeças de galinha, Foi. cabeça de porco. Ainda teve isso. Tem imagem para mostrar já já. Toda a parte que é alegórica, né, folclórica do clássico, que faz parte também. É a parte pet. De pet, Calçade. Boa noite, Calça. É mais fácil entrar com a galinha do que com o Até porco. porque tem gente que cria, alguns criam galinha como se fosse cachorro, outros criam porcos também. Então, vira pet. Boa noite. Sim, você, qualquer coisa, qualquer área de atuação na vida, você pergunta qual é o propósito disso, né? Estamos tentando atingir o quê? E o Corinthians, 17 dias atrás, tinha um propósito. Quero ganhar o título paulista. Foi outro Corinthians e outro Palmeiras, que não soube lidar com aquele Corinthians, que vinha de uma vantagem no Allianz, e aí a torcida jogou junto, fez tudo que tinha que ser feito tal, e depois a torcida perdeu as suas regalias, não pode entrar com mais nada no estádio, mas Itaquera jogou junto, o Corinthians ganhou o título. Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase. Nada melhor que um clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem se tiver se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada, a ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez, com menos tempo, parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo. Não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece. Isso passa batido. E um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi um 60 e tantos % de posse, zero finalização. Zero finalização. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Você tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado e nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota. E depois depois a gente vai ver as imagens e tal. Aconteceu com este jogo
aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Aí, ó. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, né? É uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora, e ó, olha a quantidade de jogadores. Vazio, para uma batida de fora, mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol. O 7,32 por 2,44. Né? Dá quase 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time todo ele sem marcar o adversário, né? Eu não marco o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou, acho que foi aqui, no nosso programa, o Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0 com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve a boa atuação no meio de semana, né? Aí entrando no jogo, comecinho, mas entrou no jogo. E hoje, assim, muito claramente à vontade no setor que lhe compete. E isso tem 2 pontos. Você aproveitar o que o jogador tem de melhor, mas a gente fala, mas poxa vida, o jogador tem que ser versátil, tem que atuar aqui e ali e tal. O Felipe Anderson, ele é um cara para jogar naquele setor e pode se adaptar, mas ali, Jean, se o cara tá bem ali, se o cara rende ali, se a prova tá aí desses 2 jogos, ele atuando pelo canto dele, eu acho que é uma situação que está meio que encaminhada ali. Acho que ele pode retomar uma titularidade mesmo desse time, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora a coisa está meio encaminhada para isso, né? Para ele jogar aberto pelo lado direito, como a gente viu. Eu só faço algumas ressalvas em relação a essa coisa. Porque primeiro parece que se inventou o Felipe Anderson do lado esquerdo no Brasil e no Palmeiras. Não é verdade. O Felipe Anderson, quando jogava na Lazio, antes de se transferir para o West Ham, jogava muitas vezes no meio, na esquerda e jogava na direita também. Mais na direita, mas jogava muito nas outras posições. Ele vai para o West Ham, onde, é verdade, ele acaba não rendendo a mesma coisa que sempre rendeu na Lazio e só joga praticamente pelo lado esquerdo. Tá? O meu ponto eu acho que no momento em que ele não é escalado do lado direito, na hora que ele chega, você tem todas as justificativas do mundo. Porque o Estevão estava comendo a bola por ali. E eu acho que essa história de, tudo bem, o Estevão precisa jogar pelo meio, precisa ter a liberdade e tal, que cabe a partir do momento em que o Estevão parou de render do lado direito aquilo que ele estava rendendo. Porque o que o Estevão estava fazendo era um absurdo. E não fazia sentido você colocar ninguém ali. Perfeito, ninguém. Perfeito. Não vou dizer, se chega o Yamal, talvez você colocasse o Yamal para jogar lá. Mas mesmo assim tinha discussão com o que o Estevão estava fazendo, entendeu? Então, eu acho que naquele momento fazia sentido você buscar um outro lugar para o Felipe Anderson. Podia ser centralizado, né, onde ele também já jogou, e o Veiga não estava jogando tão bem. Podia ser do lado esquerdo, onde ele de fato acabou não rendendo. A verdade é que ele entra do lado direito.
O Estevão ganha essa liberdade para jogar quase que com uma dupla com o Vitor Roque, mas acho que o Estevão, deste jeito, ainda não está jogando o que ele jogou aberto pelo lado direito. Não acho que seja um problema, porque as coisas não são imediatas, então assim... E agora ele ganha uma outra opção que é o Paulinho, que acho que tem que entrar nesse balaio. O Paulinho entra bem hoje, inclusive, entrou bem. Quase faz o gol. Pelo que o Abel falou, acho que há 2 jogos, a gente ouviu ele falando na entrevista coletiva, a ideia dele é colocar o Paulinho pelo lado esquerdo. E aí acho que quem está muito ameaçado passa a ser o Facundo. Óbvio que o Paulinho não vai te entregar, talvez, toda a recomposição e marcação que o Facundo entrega por ali. Mas acho que com o Paulinho 100%, ele vai entrar pelo lado esquerdo, você vai ter o Felipe Anderson pelo lado direito e você tem uma dupla ali de ataque com o Estevão e Vitor Roque. E o futuro bem próximo é Facundo, Paulinho e Vitor Roque. Então, quando o Estevão sair, o que talvez... Não tem o Veiga, né? Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora, tem o Veiga nisso tudo. A gente lembra que o Veiga, ele recuperou a sua posição de titular durante a temporada, porque ele chega a perder essa posição de titular para o Maurício. Que é outro, aí outra peça aí que é para outra lembrar. que vai voltar. E saiu como o melhor do time quando ele saiu. Exatamente. É quem mais estava resolvendo. E assim, né, Eugênio, todo mundo estava falando, o Palmeiras ainda vai ter o Paulinho, o Palmeiras ainda vai ter o Lucas Evangelista, que aliás fez uma ótima estreia e aí se machucou, estava fora hoje também, mas é outro cara que vai entrar nesse time. Então, vai ter o Paulinho, vai ter o Evangelista. O futuro é promissor. E o próprio Vitor Roque, e agora sim, o Palmeiras também passa a ter o Felipe Anderson. Que o Felipe Anderson acho que tem que ser usado, se as coisas derem certo, como aparentemente podem dar, porque qualidade não lhe falta, como mais um exemplo de que a pressa é infernal para qualquer time de futebol. E ela é muito comum no futebol brasileiro, ela é muito comum no Palmeiras, porque se não fosse a insistência do Abel lá atrás, o Scarpa teria sido mandado embora, o Veiga teria sido mandado embora... O Rony, que foi muito útil e depois maltratado por parte da torcida, não teria tido a utilidade que ele teve. Zé Rafael. O próprio Zé Rafael. Então, assim, acho que é bom lembrar disso. E isso vale não só para o Palmeiras. Porque aqui é uma loucura. O que tem de time que contrata bons jogadores. E aí o cara não entrega em 3, 4 meses, né? Vindo, inclusive, de outros países, necessitando de uma adaptação. O cara não entrega... E aí já fica um monte de gente apontando o dedo, imprensa, torcida e todo mundo isso querendo que... todo lugar do mundo. Também. Todo lugar. Tem um brasileiro chamado Rafinha. Ah, sim, mas a gente há de convir que aqui o imediatismo ele é um pouco... Não, lá dura 6 meses, aqui dura... E sobretudo porque os dirigentes aqui compram essa pressão, né? A pressão de imprensa. Você viu as declarações do dono do Cruzeiro essa semana, né? E muitos treinadores... errado. Perfeito. Treinadores que não têm... eles não têm o tempo... não recebem o tempo para esperar, porque eles também não conseguem esperar, porque eles não duram tanto tempo no cargo. Quer dizer, ou o cara vem e resolve, ou ele também é descartado por quem comanda, porque quem comanda está tentando sobreviver. Quer dizer, aí é uma roda viva assim, no negócio maluco, nefasto. Tudo bem, o Corinthians, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele não tem um 11 jogadores super definido, assim, em várias posições, né? Ele foi se ajeitando, mas na defesa que é mais problemático, você fala assim, qual é o 11 ideal? Né? Eu vejo que ele tem 4 reservas à espera de 2 titulares. Essa é a minha definição de defesa, para a linha dos 2 zagueiros ali. Então ele vai trocando. Quando ele tem problemas, as coisas realmente desandam. O que pensou talvez o Ramon / Emiliano? Poxa, eu posso jogar com o Hugo, tem o Estevão. Né? E se eles olharam bem para o jogo, eles falam, ainda tem o Estevão, ainda pode passar Felipe Anderson ali. Não, vou botar um quarto homem no meio de campo, vou fechar e vou equilibrar. O que é melhor para barrar um Estevão? É o Hugo ou é o Bidu? É o Hugo. Mas aí eu vou ficar muito atrás, não vou sair. Então, na escolha, é uma escolha que as duas não te oferecem uma grande saída para esses problemas. E em outras posições, funções, isso acontece também. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas aí, eu acho que isso tudo, essas opções todas já existiam na final do Campeonato Paulista. Né? Estavam ali na mesa. E o Andileri conseguiu encarar o Estevão. A questão é que o Corinthians tinha um lateral que não tinha hoje.
que foi fundamental defensivamente. Surpreendentemente até, um cara que não E jogava hoje o 9 meses. problema do Corinthians não foi o Estevão. Sim. Acho que é isso. Mas foi aquele tudo, lado. né? Se a Foi gente tá os planos de elogiando jogo do aqui, Palmeiras que resolveu, que funcionou totalmente. Inicia o jogo pressionando, pressiona. Os gols saíram, que poderiam não ter saído. Os gols saíram, tem o jogo na mão. Agora vamos recuar, vamos dar a bola para o Corinthians e vamos jogar no contra-ataque. E foi isso que eles fizeram com muita qualidade o jogo inteiro e o Corinthians caiu. Não é sempre que a gente vê num jogo de futebol 2 gols acontecerem na jogada imediatamente subsequente a uma grande chance. Os 2 gols do Palmeiras foram assim. Então o gol sairia sim. Porque no primeiro o Donelli faz uma grande defesa, a bola sai da área, gol do Piquerez. No segundo, bola na trave, a bola sai da área, gol de fora. Você está pegando a segunda bola, mas assim, gols assim, da entrada da área, no caso do Piquerez da entrada da área, do Martínez um pouco mais de trás, a probabilidade de entrar é menor do que quando você finaliza perto do gol. É verdade. Então, eu poderia não ter acertado o chute, aí tem muito claro. a qualidade da finalização também. Claro. Mas assim, É que o volume é avassalador. situações foram criadas. É isso. As situações estavam aparecendo isso aí. e a probabilidade do gol sair era grande. Saíram 2 logo. E no segundo tempo, o Palmeiras esteve perto. Teve um gol anulado, por um detalhe, e teve pelo menos outras 3 grandes chances de ter feito mais um gol. Poderia ter sido uma goleada, não seria absurdo. Assim, que Abel vai falar aí. A impressão que você tem é que a grande chance, que é anterior ao gol, leva todo mundo para dentro da área. E aí a bola de fora, ela vira gol porque tá todo mundo dentro da área. E mal distribuídos em campo, não ouviu o Abel. Tava sempre sobrando pro Palmeiras, né? Toda bola que vinha da área, sempre tinha um O jogador Bidon do ficou Palmeiras ali, quando chegou tarde. Exato, nunca tinha ninguém do Corinthians, sempre tinha alguém do Palmeiras para pegar essa sobra. Vamos ouvir o Abel, vamos lá. Depende do ponto de vista. Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final, que falhamos um penalti, na minha opinião. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar, do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi o Palmeiras muito agrupado, né? Vinha um jogador do Corinthians, pegava a bola, 3, 4 ali tentando roubar a bola, um se ajudando. E aí, uma pergunta que o torcedor palmeirense provavelmente faria para você. Por que não jogou assim, né, contra o Corinthians em Itaquera? Você disse há pouco, na coletiva passada, sobre o Ranieri, se eu não me engano, mas eu vi essa aproximação, essa chegada e uma coisa muito importante. Faca nos dentes. Hoje o Palmeiras entrou realmente para jogar um clássico? Não, olha... Eu falei com o teu amigo no início do jogo. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Já fizemos hoje algumas, ou já tínhamos feito já no Sport, já tínhamos feito em casa com o próprio Botafogo, ainda com apenas 2 dias de recuperação após uma final, que na manhã também ninguém fala, ninguém quer saber, também disso. Mesmo agora no último jogo com o Cerro continuamos nessa atualização. E, como disse, a jornada é longa, mas é importante que os jogadores vão percebendo as atualizações ou a atualização que eu fiz e vamos ganhar umas vezes e perder outras. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E nessas atualizações que você fez na equipe, deu para perceber um Estevão não ficando muito pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão caía por dentro.
caía pela esquerda, buscava muito atacar de todos os lados do campo pelo setor ofensivo. Essa foi uma mudança também naquelas rotas de ataque que você já falou em outras entrevistas. Teve uma atualização nessas rotas de ataques do Palmeiras. Uma segunda pergunta, né? Antes do jogo, vocês acabaram perdendo o Murilo com um problema físico, e aí o Michael, o único zagueiro, é quem fica no banco. Quero te perguntar sobre o Naves, porque você já falou contra o São Bernardo, que era um jogador que o Palmeiras quer ajudar, pode procurar um novo espaço, mas depois da final do Campeonato Paulista, o próprio Naves conversou com a gente e falou, não, pensei, acho que eu vou ficar. O Naves, ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair, e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar a um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam, e a gente não tem. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival, nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente. Agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez que jogam com o Palmeiras jogam muito retrancadas, como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e esta é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços. É uma das armas que temos, e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, 105 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da pré-eleição. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final, em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem,
e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Hã? Falhamos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é mudar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos-lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos.